Acho que ele caiu, mas em breve ele deve voltar. Professora Sônia, se desejar dar alguma palavra, e Eric pode fechar então o momento. Acho que foi emoção. É. Boa tarde a todos, né? É muito interessante que a gente faça essa discussão, né, da importância dessas emoções, que é o que nós estamos vivendo, né? E em particular, a prática dessas vivências corporais, né? Dessa atividade física na vida das pessoas, né? O que é que isso tem contribuído e que possa, com as palavras aí enriquecedoras de Felipe, né, contribuir ainda mais para o nosso conhecimento e o nosso controle dessas emoções nesse momento, né? Então, assim, eu desejo a todos uma boa fala e que a gente aprenda bastante. E obrigada. Professor Eric, se quiser falar, deu certo, né, professor? Retornar, Pronto, aí a gente voltei. inicia. Isso. Então, agradecer as meninas, né, Islane, Ana Clara, Gil, o professor Felipe, né, na participação desse momento, e que a gente possa, né, mais uma vez, juntar os cursos, esse trabalho interdisciplinar, convocando aí um novo fazer em tempos de pandemia, né, onde cada um aí, junto, vai produzir algo muito interessante. Então, fico muito contente, professora Sônia, professor, e a extensão também, parabéns. Obrigada. Professor Gi, professor Felipe, as demais, se quiserem iniciar, fiquem à vontade. Gi, está Meu desligado. microfone estava desligado. Gente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui, né, com vocês, compartilhando de uma temática tão importante, né, e tão necessária nesse cenário aí que a gente está vivenciando, que é falar um pouquinho sobre as emoções, né, como que essas emoções têm invadido aí as nossas vidas nesse tempo, e um pouco de como a gente lidar com isso, tá? Eu vou compartilhar aqui o slide. Deixa eu ver se vai aqui. Professora Giliane, é só para informar para o pessoal que a gente vai ter esse momento inicial de explanar algumas informações, né, sobre o tema, e eles podem fazendo pergunta aí no chat, e eu vou aqui vendo as perguntas e no final a gente vai reservar um tempo para respondê-las, né? Vai ser nesse formato, não é isso? Isso. O professor Felipe vai estar mediando aqui o momento, enquanto a gente está falando, e aí no outro momento, quando ele estiver falando, a gente vai ficar de olho aqui no chat também. Estou tentando aqui compartilhar o slide. Então, pessoal, as perguntas podem digitar aí no chat, que a gente vai vendo aqui, salvando as perguntas, e no final a gente responde cada uma delas. Pelo menos fazer o possível para respondê-las, né? Dentro de uma hora de programação. Está aparecendo para vocês? Sim. Assim, Gil. Pronto. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui, tá? Mais uma vez agradecer, né, a Mariana, a Eric, ao curso de Psicologia pelo convite. Nós vamos estar abordando hoje essa temática, né, cuidados com a existência em tempos de pandemia. Foi o modo como a gente compreendeu para que a gente possa estar falando sobre esse gerenciamento das emoções, né? A gente sabe que gerenciar as emoções não é um processo fácil, e o nosso modo de compreender isso se dá pela via do cuidado, né? O cuidado com a nossa existência, né, nesse tempo, o cuidado com tudo que a gente tem vivido, tem passado. E aí a gente vai compartilhando aqui com vocês e vamos trocar, tá bom? Meu nome é Girleiane, eu sou psicóloga da Clínica Integrada do UniRN, né, junto com a Islane, a gente coordena lá a Clínica de Psicologia, e Ana Clara é psicóloga responsável do Núcleo de Práticas Jurídicas, tá bom?
Nós também somos psicólogas clínicas, ocupamos outros espaços de cuidado também, mas não dá tempo de a gente especificar, né? Então, vamos lá. Primeiro, algumas advertências iniciais, né, para esse momento. Primeiro, dizer que nós não temos a intenção aqui de trazer receitas prontas, né, porque a gente entende que essas receitas, elas não existem, principalmente quando a gente fala do campo psicológico, né, que envolve toda uma subjetividade, toda uma história de vida. Então, a gente não vai trazer dicas prontas, nem números de passos, né, o passo a passo para que vocês consigam almejar tal coisa, o passo a passo para que as emoções sejam feitas de certas formas. Não, né, justamente por esse campo aí da subjetividade ser tão forte no campo da psicologia. O que a gente pretende trazer aqui, né, fazer um levantamento de questões, né, abordar algumas questões para que a gente possa ser guiado pelas nossas próprias reflexões. Então, vamos trazer alguns apontamentos, né, alguns apontamentos que a gente entende como necessários, que a gente vivencia isso na prática clínica, inclusive, e aí esses apontamentos, eles devem atingir a cada um de forma muito particular, tá bom? E aí é importante que vocês também fiquem atentos, né, como que isso chega para vocês, e qualquer dúvida, qualquer questão ou outra, a gente disponibiliza depois contatos até para maiores esclarecimentos. E aí, algo importante para a gente pensar nesse momento, né? A gente vai falar das nossas emoções nesse contexto de pandemia, e aí a gente entende que muitos desafios estão sendo enfrentados por nós. E aí a gente elencou a nossa participação, a nossa apresentação aqui, nesses 3 pontos específicos, que é pensar a existência no contexto da pandemia, né, pensando aí quais mudanças, né, estão postas aí para a gente nesse cenário, né, atual, pensar o sujeito e suas afetações, como que tudo isso tem nos afetado, as emoções que surgem, os sentimentos que surgem, e as possibilidades da gente existir, né, da gente ser em meio a tudo isso, né, o nosso intuito é pensar essas possibilidades imersos nesse cenário, uma vez que a gente não tem como mudar, a gente não tem como prever, né, nada daqui para frente, e aí por isso que é pensar essas possibilidades de existir dentro desse contexto da pandemia, tá bom? E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre a existência nesse contexto, né, algumas situações que a gente tem vivenciado. Primeiro, é importante a gente pensar que a gente tem vivido momentos de crise, não é isso? E aí a compreensão de crise na psicologia, ela permeia pela via da mudança, né? Mudança no sentido biológico, no sentido social, no sentido psicológico que a gente está vivendo. E como a gente sabe, todo tipo de mudança requer ajustamentos, né? Todo tipo de mudança exige de nós alguns esforços para que a gente possa, como é que eu posso falar? Para que a gente possa manter o equilíbrio, ou para que a gente possa, de alguma forma, se reestruturar diante disso. E aí, quando a gente fala de crise, a gente fala de todo e qualquer tipo de mudança. Desde a nossa infância, seja aquela mudança que a gente passa no momento da criança, né? Quando vai para a escola, ou quando sai da escola, ou quando a gente ingressa numa faculdade, no emprego, quando sai do emprego, da faculdade, seja primeiro namoro, seja casamento, né? Então, essas mudanças que acontecem na nossa vida, elas são compreendidas como uma crise também, né? Que a gente vivencia, uma vez que ela vai gerar aí tantas questões que a gente vai colocar. E aí, dentro do contexto da pandemia, claro que a gente sabe, né, que a gente está vivendo, sim, uma crise, porque ela traz justamente essa mudança diante de todas essas dimensões que eu falei, né? E uma questão importante da gente pontuar também é que essa mudança, ela chegou para a gente de um dia para o outro, foi assim? Diferente das outras mudanças que acontecem na nossa vida, que em alguma situação ou outra a gente se planeja, a gente deseja, né, tem um processo aí de organização para que a gente passe por essa mudança, por mais que ela seja difícil, por mais que ela nos traga alguns ganhos e algumas perdas, né, tem mudanças que são positivas, são boas para a gente, e tem outras que nem tanto, né, e na pandemia acontece dessa mesma forma, né, essa mudança, ela veio de um dia para o outro, e aí ela pegou a gente de surpresa,
Ela nos desorganizou de todas as formas, mas ela tem trazido para a gente, além dessas perdas, ganhos também. E a gente precisa, de alguma forma, considerar isso, tá? Então, toda crise, ela vai ocasionar na gente essas perdas com necessidades aí de elaboração, né, de ajustamentos, e toda crise também vai trazer para a gente alguns ganhos, com possibilidade de novas adaptações, né? Não é porque são ganhos que ela vai, de um dia para o outro, ser boa ou ser efetiva para a nossa vida. Não, esses ganhos, eles também passam por processos de adaptações, né? Gerando aí novos equilíbrios. E aí a gente precisa pensar que, durante toda a nossa existência, a gente vai passar por algumas perdas. Por que eu trago as perdas para a gente pontuar, mesmo que rapidamente agora? Porque não tem como a gente falar dessa pandemia, né, sem considerar isso. A gente sabe que todas as questões emocionais que têm surgido, né, todas as dificuldades, todas as dores que a gente tem carregado, ela, de alguma forma, tem a ver com essas perdas que essa pandemia nos trouxe, né, apesar de ter os ganhos também, mas as perdas enquanto mudança, né, enquanto reajuste aí que a gente está precisando fazer, né. E quando a gente fala de perda, a gente fala justamente desse rompimento de um vínculo que nos gera uma crise. Toda perda vai fazer com que a gente rompa algum certo tipo de vínculo, seja perda por morte, ou seja perda diante dessas outras mudanças que a gente vem tendo. E aí, por que eu trago essa perda por morte ou perda por outras mudanças? Porque a gente vai dizer que nós passamos na vida, durante a existência, por perdas que são reais, que são as perdas, de fato, por morte, e as perdas que são simbólicas, né, que são justamente essas perdas que a gente está vivenciando agora. E aí eu trago uma citação de Kovacs, que é um autor da psicologia, que ela vai dizer assim: a perda é um dos processos mais desorganizadores da vida humana, não somente de pessoas, que são as perdas, né, reais, mas qualquer processo que envolve mudança de vida, perdas simbólicas, pelo fato de implicar no desaparecimento de uma condição antiga e conhecida e a obrigatória passagem para uma condição nova e desconhecida, né, que é justamente o fato que a gente está vivenciando hoje, né, essa mudança de vida que está implicando aí para a gente no desaparecimento dessa condição antiga para agora uma nova condição que ainda é desconhecida, por mais que a gente já esteja começando a fazer alguns ajustamentos, né, para a nossa própria sobrevivência a nível biológico, a nível real e também a nível psicológico. E aí essa perda, né, esses tipos de perda, eles vão exigir de nós, né, exige do sujeito a vivência de sensações, pensamentos e sentimentos, por vezes indesejados, e aí mais para frente a gente vai falar sobre isso, e aí é um destaque para esse nome vivência. Ela não exige da gente determinados tipos de gerenciamento ou de excluir certos sentimentos, mas exige da gente uma vivência, exige que a gente passe por essas sensações, por esses pensamentos e por esses sentimentos, mesmo que a gente considere indesejado. E exige da gente também uma necessidade de uma atribuição ou de uma busca de um novo sentido, de uma nova readaptação. E é um pouco do que a gente está vivenciando, né, e vai poder dialogar mais sobre isso. E aí, essas mudanças, elas trazem para a gente, né, alguns tipos de perda, vou falar sobre algumas delas aqui, e a primeira perda que eu destaco é a perda do mundo presumido. O que é isso? Nós temos um autor, Parques, da psicologia do luto, que ele vai dizer que, nesse momento, a gente está vivenciando justamente esse tipo de perda do nosso mundo presumido. O que é isso? É aquela vida que a gente tem, que a gente conhecia como era, com todas as formas de ser, já identificada por nós, já acostumada por nós. E aí eu trouxe duas falas aqui para mediar, né, essa perda do mundo presumido, um poema de Fernando Teixeira de Andrade, e um relato de uma sessão de uma paciente. E aí Fernando Teixeira, ele vai dizer assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Ou seja, o nosso mundo presumido é aquele mundo em que a gente
sabe que eu vou acordar tal hora, vou fazer tal coisa, vou para o trabalho, no trabalho eu vou ter tal situação para fazer, meio-dia eu vou buscar minha filha na escola, de 3 horas eu tenho um curso de tal coisa, à noite eu vou para a academia. A gente já tem um mundo presumido, já tem uma organização do nosso tempo. E aí essa pandemia, ela traz o quê? Uma quebra nesse mundo presumido, uma quebra dessa vida que a gente tinha anteriormente. E aí Maria, 38 anos, Maria é um nome fictício, é uma paciente, e ela vai dizer assim, em algum momento da sessão: antes eu sabia tudo que eu ia fazer. Eu acordava, me organizava com as coisas em casa, ia para o trabalho, tinha as minhas atividades, né, de pegar a criança na escola, de levar a criança para lá e para cá, e aí ela especifica, do marido também, algumas questões, de ir para a casa da minha mãe, entre outras coisas. Eu estou ficando aperreada com essa falta de controle e de saber o que fazer. Agora eu já acordo desnorteada. O que é que a gente percebe aí? É algo que está acontecendo com todos nós, não é verdade? Não é apenas Maria que traz esse relato. Todos nós estamos passando por essa perda desse mundo presumido, que é justamente isso. A gente acorda e precisa reorganizar a nossa vida naquele dia. A gente acorda muitas vezes sem saber para onde ir, o que fazer, como é que vai ser. E aí a gente precisa de uma organização, de um planejamento, mas mesmo quando a gente faz tudo isso, às vezes a gente quebra, fura, e de alguma forma isso fica um pouco desorganizado. Né? Isso diz respeito justamente a essa perda do mundo presumido que Parks vai nos trazer. E aí a gente entende que nesse momento de pandemia, a gente está tendo uma necessidade de rever o nosso mundo presumido. Que mundo é esse que agora a gente está vivendo, né, para que a gente possa reorganizar, reajustar esse mundo. E aí cabe a reflexão da gente pensar da seguinte forma: eu não sei quantos de vocês já falaram isso ou já ouviram isso. A gente está torcendo para que as coisas voltem ao normal, não é assim? Para que as coisas voltem a ser como era antes. E aí a gente está nessa sede de, eu queria tanto que minha vida voltasse a ser como era antes. Não vejo a hora dessa pandemia acabar para que a minha vida volte a ser como era antes, para que as coisas voltem a ser normais como era. E aqui normal é esse que a gente fala, né? A gente entende agora que, ao invés de a gente ficar nesse desejo, né, de que a vida volte ao normal, a gente precisa entender que a vida não parou. E que ao invés da gente desejar voltar ao normal, porque a gente não sabe de que normal é esse que a gente fala, e aí, considerando a minha vida, tá? E aí cada um pode pensar nos seus aspectos. É um normal de quê? O normal que a gente acorda sem tempo para tomar café, é o normal que a gente vai para trabalhar às pressas, é o normal que a gente passa a vida o dia inteiro trabalhando, fazendo 1 milhão de coisas, e a gente chega em casa cansado, sem tempo para ficar com o filho, sem tempo para ficar com o esposo, sem tempo para comer direito. Que normal é esse que a gente está falando, né? E aí esse normal agora, ele precisa ser revisto. E aí, por isso, a necessidade da gente rever agora esse nosso mundo presumido. E rever isso leva tempo. Né? Rever esse mundo presumido leva tempo, evoca fortes emoções, e aí a gente vai falar sobre essas emoções. São emoções que a gente, muitas vezes, não consegue lidar, justamente pelo nível de sofrimento que ela nos traz, né? Pelo nível de reajuste que ela nos traz. E aí o trabalho de transição agora, para que a gente possa sair de um mundo presumido e rever e refazer esse mundo presumido, nos dá esse trabalho de transição, onde a gente precisa reaprender, a gente precisa ressignificar, reorganizar e replanejar esse mundo presumido. Por isso que isso não é fácil, isso leva tempo, e isso evoca fortes emoções. Uma outra perda importante da gente considerar é a perda de segurança que a gente vem tendo, né? A gente sabe que o sentimento, o senso de segurança que a gente tem no dia a dia, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. E a falta dessa segurança pode afetar a nossa sobrevivência. Eu trouxe aqui alguns aspectos, poucos, né, porque não dá conta da gente expressar tudo aqui, mas algumas coisas que podem ser afetadas com esse sentimento de falta de perda de segurança que a gente tem, né? Falta de segurança. Compromete o discernimento e a percepção do perigo, afeta a nossa imunidade, e aí a gente passa por os processos de adoecimento, né? Doença física, doença emocional, a gente sabe que a imunidade vai afetar várias áreas da nossa vida, vai comprometer aí o nosso coping, né? Ou seja, a nossa estratégia de enfrentamento cognitivo, emocional, comportamental, perante uma situação de vida que a gente passa, seja de perigo, ou seja qualquer outra, nos deixa mais vulneráveis psicologicamente falando, né? A gente fica mais fragilizado,
e contribui para que a gente tenha uma diminuição empática, a gente perde a paciência com as pessoas, não sei se vocês têm vivido isso, ou só eu tenho vivido isso, né, mas a gente perde em algumas situações a paciência, a gente perde a sensibilidade de olhar para o outro, porque isso diz justamente da nossa perda de segurança, o quanto que a gente também está se sentindo fragilizado. E aí, a literatura aponta que essa perda de segurança em uma pandemia vai envolver 3 aspectos, né? Primeiro, que a gente já passou e está passando aos poucos também, que é essa perda de segurança no mundo presumido, vai afetar o nosso desenvolvimento de segurança num cenário de calamidade, ou seja, nesse momento agora que a gente está vivendo, a gente já passou desse mundo presumido afetado e a gente está vivendo agora uma situação da gente estar reestruturando isso, ou seja, eu já tenho um nível de segurança mínimo e prévio, quando eu me organizo na minha casa, por exemplo, vou fazer feira, e aí quando eu chego da feira, eu tenho já todo um ritual de organização, de limpeza, eu já estou desenvolvendo uma segurança possível para mim nesse cenário. Quando eu saio de casa, eu coloco a minha máscara, eu higienizo minhas mãos, eu ando com o álcool do lado, quando eu chego, onde eu deixo o sapato, eu já criei um ritual para isso. E aí, esse é um dos aspectos da segurança nesse momento. E um terceiro aspecto, que algumas pessoas já estão vivenciando, outras vão começar a vivenciar, é reestruturar agora essa segurança no pós-crise, né? A gente vai voltar para os nossos afazeres que ficaram parados, e aí como é que vai ser? E aí volto para trabalhar, como é que vai ser o meu comportamento, como é que vai ser o meu contato com as pessoas. E aí eu passo por um novo ajustamento para que eu me sinta segura. E aí a gente vai entender que a segurança é um fator fundamental para a nossa saúde emocional. Outras perdas, não vou me delongar falando delas, mas perda da saúde física e emocional, diante dos processos de adoecimento e riscos que a gente tem vindo, risco de morte, risco com a finitude. Só destacar essa fala de um paciente, o mais difícil para mim é pensar que posso morrer. A gente tem se deparado, né, com isso. E, por fim, o distanciamento social, enquanto aí um dos principais sofrimentos que a gente tem tido, né? Pensar esse distanciamento aí como algo que tem como o próprio nome já diz, né? Nos distanciado das pessoas, uma vez que o contágio pelo contato é um aspecto importante aí para a gente pensar. Só queria destacar que o contato emocional, ele é liberado, né? A gente está falando aí do distanciamento social, desse isolamento, distanciamento físico, mas a gente vai falar mais para frente que esse contato emocional, ele é liberado, né? E aí existem formas de a gente aproveitar e viver esse contato emocional, tá bom? Islane. Olá, pessoal. Me ouvem? Ouço. Sim, sim. Boa tarde. Então, vou aqui dar continuidade à fala de Gil. Vou falar, fiquei já com essa parte do sujeito e suas afetações frente às novas realidades. E aí, Gil trouxe aí... Pode passar, Gil, por favor. Eu fico aqui apertando a setinha também. Gil trouxe aí essa mudança no nosso cenário mundial, né, que a gente está vivenciando, e essa mudança no cenário mundial, como ela mesma falou, vem trazendo implicações na nossa realidade, né, e várias... Estou aqui com uma participação especial do gato, ele gosta de intervir nessas minhas falas. Mas, enfim, voltando, né? Deixa eu voltar aqui. Sim. Todas essas mudanças no cenário atual vêm trazendo mudanças na nossa realidade, e na nossa realidade em seus vários âmbitos, na nossa convivência domiciliar, na nossa rotina, na realidade financeira e econômica, a ameaça à nossa vida, né, e à nossa saúde. Tudo isso vem trazendo sérias implicações no nosso dia a dia. E aí Gil abordou bastante sobre isso, e agora a gente vai falar um pouco sobre essas afetações. Pode passar, Gil. Que afetações são essas, né? O que é que tem nos afetado? O que é que tem nos tocado durante esse tempo? E aí eu trouxe aqui só uma pequena diferenciação, né, do afeto, do sentimento e das emoções. Essa é uma leitura mais psicanalítica, né? Portanto, dentro da psicanálise, a gente não entende o afeto apenas como aquele sentimento de carinho, de cuidado, né? O afeto para a psicanálise é tudo aquilo que toca, tudo aquilo que incide sobre o sujeito.
diz da experimentação individual da nossa relação com o mundo. E o sentimento, então, seria a tradução social desse afeto. O que seria essa tradução social? Seria como nós nomeamos e como nós expressamos uns para os outros aquilo que nós sentimos. Quando a gente identifica determinada reação, né, no nosso corpo, por exemplo, a gente vivencia uma situação, ela nos afetou de tal modo que a gente diz o quê? Diante disso eu me sinto triste, diante disso eu me sinto com raiva, diante disso eu me sinto feliz. Então, a gente nomeia os nossos afetos, e essa nomeação é o que a gente chama de sentimento. As emoções já seriam a tradução em ato dessas afetações. Seria um movimento ao qual o afeto se destina. Então, seria a expressão desses sentimentos, a expressão desses afetos, né? Então, quando a gente diz assim, fulano agiu pela emoção, o que é que ele quer dizer com isso? Que diante de um afeto, de tamanha afetação, né, ele acabou levando à ação aqueles sentimentos em que ele sentia apenas no plano psicológico, né, digamos assim. Pode passar, Gil. E aí, diante dessa pequena explanação, né, a gente pergunta o que é que te afeta nesse momento, né, o que é que tem te tocado nesse período. Claro que eu não vou ter condições de ouvir cada um nesse momento, porque são 83 pessoas, né, não vou ter como, não teremos tempo, mas aqui eu vou falar um pouco sobre o que a gente já tem ouvido nos nossos plantões, né, e nos nossos atendimentos. Como o Gil já deu aí um exemplo de uma paciente dela, né? O que mais tem aparecido de afeto nessas escutas são a angústia, o medo, a ansiedade, o estresse e a tristeza frente a essas situações de crise, né? E aí, o que eu percebo muito também é que as pessoas, às vezes, levam as suas afetações, levam os seus sentimentos, as suas emoções, ao patamar de uma patologização, né? Pensam que estou me sentindo muito triste durante esse período de pandemia, então será que eu estou depressiva? Eu acho que eu já estou com depressão, ou eu acho que eu tenho um transtorno de ansiedade, porque eu ando sentindo isso e aquilo. Mas o sentimento, sentir, é humano, né? Você se angustiar, você sentir ansiedade, você sentir tristeza, medo, é humano, né? É natural que sinta isso, principalmente em um período de crise. E aí eu coloquei uma pequena frasezinha aqui do lado. Sentir é demasiadamente humano. Não há quem viva sem experimentar os sentimentos, alguns mais, outros menos. O fato é que quem sente, ainda que dor ou sofrimento, é sinal de que está vivendo, né? Então, só quem não sente nada é quem já se foi, né? A gente está aqui sempre experienciando, experimentando essas sensações. Pode passar, Gil. E aí, dentro desses sentimentos, dessas emoções que a gente colocou ali de início, eu vou falar um pouco, tentar falar rapidamente sobre cada uma delas, porque nosso tempo é bem curto, né? Então, eu trouxe aqui, inicialmente, para a gente falar sobre o estresse, né? E é algo que tem estado muito recorrente. Gil falou assim, né? O nosso padrão de normalidade está mudando, a gente vai precisar rever esse padrão de normalidade. Mas parece que, mesmo mudando a cena, as afetações são as mesmas, o sujeito se comporta e vai buscando os mesmos enlaces do mesmo modo. E aí eu trouxe essa história de Rita, né? Esse pequeno fragmento de Rita, 33 anos, nome fictício, claro. Ela chegou para mim na sessão e falou assim, olha, hoje eu não estou bem. Mas semana passada hoje eu estou bem, mas na semana passada eu explodi. Não sei o que deu em mim, mas eu estava tão estressada que ninguém podia falar comigo, que eu não suportava ouvir nem a voz. Então só procurei ficar mais isolada na minha. Quem esteve comigo na palestra de quarta-feira, lá no plantão de acolhimento, eu falei um pouco sobre esse caso já dentro de uma outra afetação, que foi não me recordo muito bem, mas eu acho que era sobre a questão dos excessos mesmo, que essa paciente, ela sempre dizia que estava o tempo inteiro, não aguentava mais essa situação de crise, de pandemia, porque estava o dia inteiro dentro de casa e tendo que dar conta da família, da louça, da casa, dos estudos, do trabalho, né? E aí eu perguntei para ela, mas você também não se queixava disso antes da pandemia? Que ela dizia que passava o dia inteiro trabalhando, que ela passava o dia inteiro ocupada, que não tinha tempo para se cuidar. E aí veio a pandemia, mudou o cenário, né? Mas
as afetações são as mesmas, os afetos são os mesmos, as sensações são as mesmas. Às vezes só se configura mesmo a cena, né? Mas o enredo continua. E aí, o que a gente vê nessa situação? Né? Que quando o sujeito ele está dentro dessa emoção, que é o estresse, né? Dessa explosão, que é o estresse, o que a gente pode entender disso? Que é justamente uma reação aos nossos excessos. Quando a gente se enche muito de muita coisa, chega a um ponto que a gente não suporta e isso dá um jeito de se explodir, né? De dar vazão, de sair. A Rita, por exemplo, era o tempo inteiro cuidando de tudo, era o tempo inteiro dando conta de tudo, querendo ser, né? Se colocando nesse lugar daquela que tudo pode, que tudo faz, até que chegou um ponto em que ela percebeu que não é capaz de tudo, né? Que ninguém pode ser perfeito a ponto de dar conta de tudo. E aí caiu, né? Essa posição e ela se percebeu, né? Que precisava tirar um pouco desses excessos para que ela pudesse dar um pouco mais de lugar à própria falta, a esse eu, a esse vazio que sempre nos persegue, que sempre nos coloca em posição de questionamento, sempre não, né? Que deveria sempre nos colocar em posição de questionamento, mas o estresse talvez esteja justamente ligado a esses excessos aos quais a gente abraça, ao excesso de demanda do outro que a gente se coloca ali, né, nessa relação, nesse lugar de estar sempre tendo que suprir, sempre tendo que suprir. E aí, uma outra situação em que isso ocorre é quando vem a frustração, quando a gente percebe que não consegue e aí cai, né, essa máscara, digamos assim, de superpoderoso, e aí o estresse vem, o incômodo vem, e aí eu coloquei aqui do lado um pedacinho, né, de uma imagem aí, que contém um poema de Leminski, que diz assim: vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Então, o que é que esses nossos excessos escondem ao ponto de nos fazer explodir, né? E por que a gente precisa se deixar explodir? Para poder parar e tirar um pouco desses excessos. Passa aí, Gil, por favor. E aí os outros três afetos, né, que a gente pode falar, 3 emoções, que também são muito comuns: medo, ansiedade e angústia. E qual seria a diferença entre esses 3? O medo seria aquele sentimento que nós temos frente a determinado objeto, né, de desconforto e de incômodo frente a determinado objeto. A gente consegue identificar um objeto e consegue nomeá-lo. Por exemplo, eu tenho medo de quê? De aranhas, eu tenho medo de cobras, de monstros, tenho medo do escuro, tenho medo da morte. Existe um objeto específico para qual esse medo se direciona. Eu tenho medo de pegar Covid. Então, você já sabe, né, qual é o destino desse seu afeto. Na ansiedade, o objeto ainda é visível, porém, ele já não é mais tão claro, né? Ele já de certa forma, banhado pela incerteza. Por exemplo, eu tenho uma palestra do webinar para dar. Então, eu sei que o meu objeto que está à minha frente é esse, mas eu não sei como é que ele vai ser, né? Como é que ele vai se dar. Logo, essa incerteza já vai começando a me afetar, me movimentar, e já vem aquele desconforto, né? É isso que a gente chama de ansiedade. A gente sabe que tem um objeto, mas a gente não sabe muito bem sobre ele. E já a angústia, ela é totalmente o não saber nomear aquilo que sente. Sabe quando a gente tá com aquela agonia no peito, aquele negocinho que a gente... Ai, meu Deus, estou com um negócio aqui tão agonizante, tão agoniante, que eu não sei o que é que eu estou sentindo. Não sei, eu não consigo dizer, só sei que é um negócio, faz sempre aquele sinalzinho aqui, né? É um negócio que me incomoda. Pronto, a angústia é justamente aquilo que a gente não consegue dizer o que é. Quando não tem um objeto específico, a gente chama isso de angústia. E o Lacan, ele dizia que a angústia é o único afeto que não engana, porque ele diz, de fato, sobre nós, sobre o nosso vazio, sobre a nossa falta, né, sobre aquilo que nós somos. E Lacan também coloca que a angústia é a falta da falta. E aí, a gente voltando um pouquinho para o estresse, vocês se lembram que quando a gente se enche muito de muita coisa, vem esse incômodo, seja na forma de estresse, seja na forma de uma ansiedade, seja na forma de um medo, sempre vem esse incômodo. E a angústia é justamente
é essa falta da falta, quando a gente vai sempre estar enchendo a nossa vida de coisa para não se haver com as nossas questões, com o nosso vazio. Pode passar, Gil. E aí, um outro ponto que eu estou trazendo, estou assim, gente, correndo bastante, não estou nem podendo explanar direitinho por causa do tempo, tá? Mas, assim, tristeza e solidão seria um outro ponto que a gente vê bastante. Paciente que chega se queixando de que está se sentindo muito só, mesmo estando dentro de casa com todos os familiares, né? Porque a solidão, ela não é necessariamente uma ausência real de um outro, mas sim uma ausência simbólica desse outro. Ela é a presença da ausência de um outro, né? E a tristeza que surge é justamente essa dor que a gente sente, né, perante essa falta, essa carência de um outro que supra as nossas demandas, as nossas necessidades. E aí a solidão seria justamente essa dificuldade que nós temos em lidar tanto com a nossa própria falta, quanto com a falta do outro. E o Lacan também traz que essa falta é uma falta constituinte, mas ela é uma falta constituinte quando a gente olha para ela e quando a gente vai tentar se haver com essa falta. Mas quando a gente fica querendo, voltando àquela coisa, né, de estar colocando sempre objetos quaisquer para tapar, a gente não está se havendo com essa falta. E aí eu me lembro de uma amiga minha que dizia muito para mim que ela não gostava de ficar sozinha, ela detestava o silêncio. Ai, Islã, eu detesto silêncio. Quando eu tô em casa sozinha, ou quando tem ninguém falando por perto, eu já coloco logo um som, já coloco logo alguma série na TV, porque eu não gosto de estar em silêncio. E talvez seja justamente porque quando a gente fica em silêncio, somos nós que mais aparecemos, né? Não é a voz de um outro que está ali te convocando a todo tempo, mas sim é você com as suas próprias questões que começam a se relacionar. E aí a gente lembra também um pouco do discurso que há muito na sociedade, né? Quando eu passo o dia todo trabalhando, mas quando eu chego em casa, que eu deito no meu travesseiro, aí parece que vem tudo na minha cabeça. Por quê? Porque quando as luzes da cidade apagam, né? Aí é quando o nosso eu ressurge ali daquele momento para tentar um diálogo conosco. Só que como a gente não sabe do que se trata, né, do que se trata essa nossa falta ao certo, a gente se angustia. Mas se a gente tentar se haver com ela e tentar, né, trazer ela para o simbólico, ao invés de simplesmente tentar apagá-la, a gente consegue ter um relacionamento muito melhor. E aí eu coloquei até uma poesia que eu escrevi com base na frase dessa minha amiga, que se chama Silêncio. O silêncio tem um som agudo, o som de quem irrompe o nada feito navalha para dizer ser nesse espaço vago em que se escreve. O silêncio tem um som agudo, afinado, excitante de uma ópera, afiado, estridente de um grito sibilante. Não depende da voz que soa o som agudo, pois não há um outro ser que entona o som agudo. Depende do ouvido que o escuta. Só faltou um pedacinho aqui do final. Só para eu pegar aqui que eu esqueci de colocar. Depende do ouvido que o escuta. Aí o finalzinho diz assim: ecoa. No silêncio da ausência de um outro, há um eco de um eu que ressoa. E aí, só para concluir a minha fala aqui sobre a solidão, eu trouxe aqui um fragmento de Clarice Lispector, que ela diz assim: sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Né? Quando a gente aprende, quando a gente consegue lidar com as nossas próprias questões, né, a gente acaba conseguindo lidar melhor com nós mesmos. E aí, antes de encerrar minha fala, só trago aqui uma pequena conclusãozinha sobre essa questão da organização das emoções, do gerenciamento das emoções. Antes de nos empenharmos em organizar ou gerir as nossas emoções, os nossos modos de expressão, talvez seja mais interessante olharmos para as nossas afetações. O que me afeta? Por que me afeta? Quais efeitos isso tem surtido sobre mim? O que posso fazer com aquilo que sinto? Eis as questões. É disso que se trata. E aí, a Ana Clara vai falar um pouco mais sobre esse lidar com essas afetações. Obrigada. Gente, boa tarde. Estou aqui com a missão de ser bem rápida, porque ainda temos Felipe para falar. Então, eu vou tentar aqui só meio que finalizar a fala das meninas, certo? Então, assim, só reiterando que a gente não está aqui trazendo uma receita, né, de bolo.
digamos assim, uma fala generalizada, porque a gente entende que essas experiências, elas são muito particulares, cada um está vivenciando de uma forma, né, e tem nos chegado dessa forma nos atendimentos, e aí as possibilidades de existir em meio à pandemia. A primeira delas é compreender que são emoções naturais em um período como esse, né? Então, é esperado que a gente sinta essas emoções, né? Nós não fomos preparados para lidar com essa pandemia, né? Quem dera a gente tivesse passado por um curso preparatório, mas nós não passamos, então, realmente, a gente tem que compreender que são emoções naturais e esperadas nesse período. E aí uma outra questão é que a gente não deve evitar essas emoções, mas sim acolhê-las, né? Reconhecer que emoções são essas, o que vem nos afetando, como essa experiência tem chegado até nós, né? Que significados a gente está atribuindo a essa experiência, como a gente vem lidando, né? Como nos vem impactando. Então a gente precisa reconhecer esses sentimentos, essa experiência, e acolher e legitimar esse sentimento, né? Entender que nós estamos diante de um contexto de imprevisibilidade, de vulnerabilidade, e que é, assim, normal sentir emoções como essas. E aí, o outro ponto seria não tratar o isolamento como uma punição, né? Que é uma missão muito difícil, né? Como o Giliane estava falando, a gente escuta muito essas falas, eu não aguento mais passar por isso. Mas será que não será possível tirar ações positivas desse isolamento? Então, a gente está vendo aí muitas correntes de solidariedade de pessoas que estão se organizando para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, idosos com 90 anos se recuperando do Covid, né? Então, existem sim ações positivas, né, que a gente pode tirar, sentimentos de otimismo, de esperança. Então, vamos tentar ressignificar esse momento. E aí, o outro ponto seria perceber que essas ações, tudo que a gente está falando aqui, vão contribuir para amenizar esse estado emocional, né? Essas emoções, elas não vão sumir. Então, enquanto a gente estiver vivendo, a gente vai estar sendo afetado, né? Então, é importante que a gente aprenda a conviver com essas emoções, dialogar com elas e não querer controlá-las, porque isso é impossível. E aí, o outro ponto seria focar no presente, né? A gente tende, nessa situação de ansiedade, a deixar o presente paralisado e ficar focando muito no futuro, né? No que é incerto e duvidoso. E aí, a gente não tem como controlar esse futuro. Então, por que não focar no presente? Por que não focar no que a gente tem hoje, né? Na nossa rotina, em planejar o nosso dia, em experienciar esse sentimento, em pensar sobre o que a gente está vivendo? Por que não focar nesse presente? E aí, outra questão, né, que a gente também gostaria de suscitar reflexão é ser produtivo ou desacelerar, né, é algo que a gente vem escutando muito, né, essa necessidade de ser produtivo em um momento como esse. Será que esse momento ele não está nos convidando, né, a ficar um pouco mais recolhidos, a entrar em contato com nós mesmos, né? Porque a gente tem a ideia, a sociedade, ela prega meio que a ideia de que não fazer nada, né, é algo negativo, né? E às vezes, no não fazer nada, a gente está experienciando, a gente está aprendendo, a gente está executando um modo de ser. Então, por que não desacelerar um pouquinho? Vão existir pessoas que vão querer ser mais produtivas nesse momento, mas vão existir aquelas pessoas que vão desacelerar. E aí a importância de buscar ouvir a si mesmo e ter esses momentos de autocuidado, né? Pode passar, gente. E aí, só para finalizar a nossa fala, né, existem algumas recomendações gerais que a gente está percebendo aí, que a gente vem olhando nas cartilhas e nas falas dos especialistas, na própria OMS, que seria a prática de atividade física, que o professor Felipe vai falar, regular o sono, a alimentação, controlar a respiração nesses momentos em que a ansiedade vem, né? Tentar respirar mais lentamente, inspirar pelo nariz e soltar pela boca, ter momentos de relaxamento, e aí para cada um vai ser um momento específico, né? Tem pessoas que vão relaxar cozinhando, aprendendo receitas novas, tem pessoas que vão relaxar praticando atividade física, tem pessoas que vão relaxar vendo um filme, uma série, né? Pegando aquele livro que estava na cabeceira ali, fazia tempo e a pessoa não tinha tempo para ler e agora está conseguindo ler, e tem pessoas que vão relaxar meditando, enfim, é uma experiência muito singular, né, esses momentos de relaxamento, mas é importante que eles estejam incluídos na sua rotina, né, que você tenha esses momentos que fazem sentido para você. E evitar excessos de informações, né, escolher fontes fidedignas, escolher os sites oficiais e evitar ver essas informações antes de dormir, né, para não te deixar mais ansioso. Se conectar com sua rede de apoio, né, então, acho que até vi nos comentários aí que a gente está se utilizando das mídias sociais para fortalecer esses vínculos, né, então você não precisa passar por essa experiência sozinho, né, por que não compartilhar com outras pessoas? Organizar a rotina, né, e aqui só um ponto interessante seria a gente entender que em alguns momentos não vai ser possível cumprir essa rotina, né, então ser flexível e tolerante com você mesmo, e que vai ter dias que você vai conseguir cumprir, planejar direitinho o seu dia, e vai ter dias que não, porque é normal essa instabilidade emocional em um cenário tão perturbador e ansiogênico como esse.
E, gente, só para finalizar, o mais importante de tudo, que é a psicoterapia, né? Nada do que a gente está falando aqui vai excluir a psicoterapia. Pelo contrário, ela é a dimensão do que a gente está falando mais importante, né? Então, se você está percebendo que esses sentimentos, eles estão te consumindo, está trazendo prejuízos na sua vida, nos seus aspectos, em todos os aspectos da sua vida, procure um profissional para lidar com essas questões, porque todas essas emoções, elas vão ser compreendidas nesse processo psicoterapêutico, certo? Então, eu não vou me alongar tanto, porque ainda temos o professor Felipe. A gente colocou aqui um poemazinho para fechar, mas acho interessante só mostrar depois, para a gente não interferir na fala do professor, certo? Isso, já tirei o slide aqui. Ok, pessoal, na verdade, assim, a gente tinha até 5h40 para terminar, né? Já são 5h50. Eu não sei se eu tenho mais tempo. Mariana, até que horas a gente pode dar extensão? Professor, dá certo. Continue, a gente consegue fechar até 6h15, no máximo, com tudo. Eu vou tentar, assim. A gente tem aqui Pronto. 2 perguntas para ser respondidas. Ok, então vamos lá. Vamos falar, pessoal, sobre a temática que era o exercício, né? Que é o eixo aí o eixo central aí da nossa webinar. E a ideia agora é a gente entender como é que o exercício ele tem um papel aí importante dentro desse gerenciamento, né, das emoções nesse período, enfim, que a gente está vivendo agora, né? Eu vou só aqui espelhar os meus slides, só um minutinho. Ok, deixa eu ver aqui. Ok, só me dê um feedback, saber se estão vendo direitinho aí o slide. Tudo ok, professor? Beleza, vou ser bem objetivo, tentar passar uma mensagem aí que tem um cunho teórico, mas no final dá uma perspectiva prática. Na verdade, assim, nesse período que a gente está vivendo é um período sem precedentes, né? E é bem comum que o estado emocional das pessoas seja caracterizado por exemplo, elevado nível de estresse, né? Elevado nível de ansiedade, por mau humor, né? Muitas pessoas aí com os nervos à flor da pele, né? Como dizem popular, e também com depressão, dentre outras coisas. Então, assim, isso é bem comum, né? Diante do que a gente está vivendo, né? Agora, a boa notícia é que nós temos uma solução, é isso mesmo. Nós temos uma solução para resolver essas questões ligadas ao gerenciamento das emoções, né, em tempos de isolamento social. Ou seja, a prática de exercício físico é apontada pela literatura como uma excelente estratégia não medicamentosa para melhorar esse cenário, né? Então, todos nós sabemos que a participação regular num programa de exercício, ele contribui para uma série de benefícios fisiológicos, né, com relação, por exemplo, à saúde, com relação ao desempenho físico, e, curiosamente, além dessa superioridade física e com relação à saúde, os indivíduos fisicamente ativos, eles possuem um melhor funcionamento cerebral, o qual influencia no status, assim, no status de saúde mental e também no melhor controle emocional, tá? Então, assim, a literatura, ela tem demonstrado que o exercício, né, funciona como um gatilho, na verdade, que desencadeia inúmeros mecanismos neurobiológicos, os quais são capazes de produzir efeitos neurológicos tanto agudos como crônicos em muitas regiões e sistemas cerebrais, né? Esses efeitos, eles contribuem para a melhoria da saúde mental, né? Você fica com a saúde mental, de fato, melhorada. Isso é constatado, por exemplo, através da melhora do estado de humor, na autoestima e em menores níveis de estresse e ansiedade, né? Bom, o que a gente pode apontar como os principais mecanismos que estão relacionados com essa melhora do controle emocional através da prática de exercício. Primeiro, quero destacar aqui uma situação bem interessante, que é a chamada biogênese mitocondrial. Esse é um dos mecanismos neurobiológicos que são desencadeados pelo exercício, que são bem estudados, né, nessa área, e tem levado aí, né, esses mecanismos dentro das teorias atuais aí que têm sido estudadas, né. Bom, então, assim, a literatura ela tem relatado que a saúde mental precária, ela pode derivar de uma neuroplasticidade deficiente, a qual, por sua vez, ela pode contribuir para deixar o cérebro incapaz de responder e se adaptar ao estresse ou a estímulos aversivos, né, como a gente está vivendo agora. Então, assim, as mitocôndrias,
elas desempenham um papel integral nessa neuroplasticidade, pois a massa cinzenta, ela tem um elevado número de mitocôndrias e sofre intensa atividade neuronal. Na verdade, a mitocôndria, ela desempenha um papel regulador na força sináptica e na resiliência celular de alguns circuitos neuronais dentro do cérebro, né? Então, assim, o estresse crônico, que na verdade que a gente está vivendo agora, pode levar, sim, ao comprometimento tanto estrutural como funcional em algumas regiões do cérebro, e aí essa neuroplasticidade pode bloquear ou então reverter esse processo. Quando eu falo neuroplasticidade, estou me referindo à capacidade do sistema nervoso de adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional, né? Quando o sujeito é submetido a novas experiências como essa que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, está bem documentado na literatura que o exercício está diretamente relacionado com essa questão do aumento da biogênese mitocondrial e que os indivíduos que realizam, por exemplo, o treinamento aeróbio, eles apresentam um aumento no número de mitocôndrias e na capacidade de utilizar oxigênio, por exemplo, né? E aí, desta forma, eles melhoram a função e a quantidade de mitocôndrias, que é a biogênese mitocondrial, através do exercício, e aí isso melhora a função cerebral e pode ser considerado um tratamento promissor para transtornos com relação à depressão e humor, né? Então, melhora o humor, melhora, o indivíduo fica menos depressivo, né? Um outro mecanismo é a questão da modulação de neurotransmissores. Então, o exercício, ele modula substâncias químicas que comunicam informações no cérebro, conhecidas como neurotransmissores, tá? Essa influência sobre os sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos e serotonérgicos centrais desempenha um papel na maneira pela qual o exercício exerce seus efeitos neurológicos, né? Pois alterações nesses sistemas que eu acabei de falar causam, sim, distúrbios mentais, como, por exemplo, a depressão, né? Então, no tocante à patogênese da depressão, a literatura aponta que uma das principais alterações observadas é o desequilíbrio no neurotransmissor chamado serotonina, né? Então, é o principal alvo do tratamento na depressão, isso daí, né? Então, diante disso, os medicamentos antidepressivos, que aumentam a disponibilidade de serotonina no cérebro, eles têm sido usados como tratamento, não só para depressão, né, como também para ansiedade. Uma das funções da maioria das drogas antidepressivas é disponibilizar mais serotonina para serem ligadas com receptores celulares no cérebro, né? E essa função, ela pode ser contemplada não só pelos medicamentos, mas também pela prática de exercício, né? Então, de fato, a literatura, ela tem sugerido que o exercício pode aumentar os níveis serotonérgicos, né, no cérebro, atuando efetivamente da mesma forma que os medicamentos antidepressivos. Então, isso tem sido constatado não só através de medidas diretas de serotonina central, em estudos com modelos animais, como também através de estudos com seres humanos, tá? Então, em conjunto com a serotonina, a literatura, desculpa, pessoal, a literatura, ela tem destacado a influência de um outro neurotransmissor muito importante, chamado anandamida, né? Esse neurotransmissor, ele, na verdade, ele tem um potencial clínico muito grande, né, no exercício, para aliviar a depressão e a ansiedade, né? E assim promover efeitos positivos na saúde mental. Na verdade, a anandamida é um tipo de endocannabinoide, né? É o que a gente chama na literatura, que é produzido pelo cérebro, por sua vez tem sua concentração aumentada após o exercício, né? Então, uma vez que ela é produzida e ocorre sua ligação em receptores de endocannabinoides no cérebro, os benefícios à saúde mental podem ser observados, né? Então, esses benefícios vêm através do bom humor, da autoestima, da alegria, do bem-estar. Então, assim, o exercício, ele promove não só o aumento da anandamida, como também dos receptores que ela se liga no cérebro. Então, tudo isso daí, de bem-estar, de bom humor, eles vão vir, né, após o exercício, pois o exercício tem o poder de produzir isso daí. E, para finalizar, a gente tem um importante efeito, que é a hipertrofia do hipocampo. A gente pensa que o exercício tem um poder só de hipertrofiar o músculo, mas não.
o exercício também hipertrofia regiões importantes do cérebro, como o hipocampo, né? Então, a contribuição da prática do exercício para a saúde mental dos indivíduos se dá também pelas alterações morfofuncionais que são geradas no hipocampo, né? Então, embora tradicionalmente relacionado a processos cognitivos, como aprendizagem e memória, o hipocampo, ele também está envolvido com a resposta ao estresse. E aí a literatura, ele relata que ele é ativado por diferentes estressores, né? E participa do processamento de informações, né? Sobre eventos ameaçadores. Então, assim, os elevados níveis de cortisol, que são comuns, né, nesse momento, que é um hormônio do estresse, ele se apresenta de maneira bastante forte nesse momento que a gente está vivendo, né? E tem relação com a diminuição do hipocampo. Então, assim, quanto mais estressado, quanto mais ansioso e tudo mais, você tem uma redução do tamanho do hipocampo. E aí, alguns estudos com modelos animais têm demonstrado que, por exemplo, as drogas antidepressivas, elas podem contribuir para prevenir essa atrofia hipocampal, né? E essa atuação que a droga confere, o exercício, na verdade, tem o poder de fazer isso, né? Que é a intervenção não medicamentosa. Então, a literatura indica que o exercício não só aumenta os níveis da neurogênese adulta do hipocampo, mas também aumenta o comprimento dendrítico de alguns neurônios, também melhora a complexidade das células granulares, né, dentro do hipocampo. Então, o exercício, ele sim, parece modular tanto a estrutura quanto a função do chamado giro denteado do hipocampo, né? E contribui, assim, para a estabilidade emocional, tá? Já que esse giro faz parte do sistema límbico, né? Que é o sistema das emoções. Pessoal, então, em resumo, falei aqui de maneira bem breve, né? Em resumo, os resultados das pesquisas que demonstram efeitos positivos do exercício na saúde mental foram baseados principalmente na questão da homeostase emocional dos indivíduos, tá certo? A qual pode ser representada pela menor ansiedade, scores reduzidos de depressão, bom humor, né, autoestima, alegria e bem-estar e tudo mais. Então, todos esses benefícios mentais, eles foram conquistados em função principalmente desses mecanismos que eu apresentei aqui para vocês, tá? Eu vou aqui parar o compartilhamento, voltar aqui a tela, e assim, falar a mensagem prática, que é o quê, pessoal? Tá em casa, tá em isolamento, mas isso não impede de fazer exercício. A gente viu aí esses inúmeros benefícios, né, que a prática regular promove na função cerebral. Então, é de extrema importância que você realmente se coloque aí a se manter ativo. Menos tempo no sofá, pega lá um horário do dia que você fique mais disposto, pega a sua sala, mesmo sendo pequena. Aqui em casa, a minha sala é bem pequena, mas a gente dá um jeito aqui de fazer muita coisa bacana, né, muita coisa legal de exercício. Eu tenho 3 meninas aqui em casa para cuidar, coloco os 3 na roda para fazer exercício junto com a minha esposa. Então, assim, dá para fazer. Se tiver com dificuldades, contacta algum profissional da educação física, faz uma consultoria online, mas tem que praticar exercício, pessoal, porque se não praticar, a situação só piora, né? Já estamos vivendo um período complicado de questões emocionais. Se não se manter ativo, a função cerebral, como a gente viu aí, vai piorar cada vez mais e, enfim, vai tudo ter um final que não é muito legal. Então, o exercício, ele pode melhorar todo esse cenário que a gente está vivendo. Beleza? Fantástico, professor. Muito obrigada por essa aula, né? Tanto você quanto as meninas de psicologia. E aí, se porventura vocês desejarem inserir algum questionamento do chat, fiquem à vontade para a gente poder ir para as considerações. Eu tenho aqui 2 perguntas que fizeram, Mariana, aqui em tocante às apresentações anteriores. Natália Moraes perguntou assim: poderia ser falado isolamento físico ao invés de isolamento social, já que o social está sendo suprido pelas redes sociais? Aí foi a pergunta dela. Certo. Se alguma das meninas da psicologia desejarem fazer algum pontuamento, o professor Eric, enfim, fiquem bem à vontade. Sim. Eu gostaria de responder, achei bem interessante essa pergunta. Veja, o que se fala em isolamento social, e como eu coloquei na resposta um pouquinho depois, é importante pensar que não há
nesse contato entre as pessoas, qual a dimensão do corpo? Entende? As redes sociais, a gente esqueceu, são redes sociais virtuais. Então, as trocas entre as pessoas acabam sendo em 2D. A gente tem uma internet, tem um dispositivo que vai mediar as relações. Eu não aposto que seria um ato de suprir, mas, na verdade, ela aponta uma outra via para o laço social, onde a gente tem que lidar, né, com o corpo do outro pelo que aparece na telinha, né, nessa estrutura aqui. Não tem, né, uma outra perspectiva de contato e de conversa. E aí a gente percebe isso justamente como cansa a tela. A tela desgasta, a gente não consegue ficar 4 horas, né? Eu participei de um grupo com amigos faz um tempo, falei para nunca mais eu vou ficar em festinhas conversando pela tela, porque é extremamente cansativo. E a gente fica 6 horas, muito tempo em pé, muitas vezes, com o corpo do outro ali presente, não tem o mesmo cansaço. Então, acho que a gente precisaria lembrar que as redes sociais, né, têm a dimensão do corpo e as virtuais. Então, acho que sempre vai ter uma defasagem em ambas, mas o virtual não sei se supre. Ele apenas aponta para uma outra possibilidade. Enquanto psicólogo e psicanalista, a minha leitura desse fenômeno é essa. Ok, tem mais uma pergunta aqui de Isadora Fará. Ela fala o seguinte: então a ansiedade é algo que não podemos ver, só sentir? Isso, deixa eu pegar aqui. Isso, eu acho que o professor Eric também já respondeu aí a ela nos comentários, porque ele, enquanto a gente estava falando, ele já aproveitou para ir dando as respostas. Mas é exatamente isso, a ansiedade ela é uma sensação no corpo, né? É uma forma de trazer o sentimento, aquele afeto para o corpo. Isso. Eu queria fazer um comentário, tentando fazer uma ponte com as duas falas, né? Gestão das emoções, como foi o título, e pensar psicologia e corpo, né? A gente precisa pensar não tanto na gestão das emoções. Eu vou apontar a digestão das emoções. Como que a gente vai digerindo, né? Vocês também dizer, né? E como que a gente vai falando das nossas emoções. Então, como a gente vai digerindo esse processo? E veja que o grande problema da pandemia, para mim, se trata precisamos falar sobre a morte. A nossa cultura não fala sobre a morte, a finitude, e a nossa cabeça, a última coisa que ela pensa é na finitude. Então, grande parte dessa urgência subjetiva, né, que as meninas estão recebendo nos consultórios, enfim, se trata disso, né? Qual a dimensão do tempo agora? É uma pergunta que eu deixo aí. Oi, professores, alguma consideração a mais? As meninas querem fazer algum tipo de pontuamento? Professor Felipe, mais alguma pergunta? Caso alguém que esteja participando deseja fazer alguma pergunta ou consideração por microfone, também é possível. Tá ok, pessoal? Tem uma pergunta aqui de Lisandra Alves sobre exercício, perguntando assim, e essa ansiedade, as pessoas que vêm também se exercitando muito mais, e esse excesso de exercício também pode afetar negativamente? Foi uma boa pergunta. Na verdade, assim, tudo em excesso não é legal, né? Tudo em excesso faz mal, mas certamente esse excesso de atividade, de exercício, vai ser dificilmente realizado por uma pessoa, por exemplo, que nunca praticou, né? E está começando agora a fazer a prática, dificilmente vai ter um cenário como esse. Agora, numa pessoa já mais condicionada, aí, Lisandra, a gente poderia, sim, pensar em algo semelhante a isso que você pontuou, né? Lembrando que hoje a recomendação para a saúde, em termos de volume de tempo, né, para exercício, é de 150 minutos por semana, né, de atividades, por exemplo, predominantemente aeróbias, que são aquelas que você tem um aumento maior da frequência cardíaca, como, por exemplo, caminhada, corrida, pedalada. Então, 150 minutos é um tempo que você poderia ter como alvo, né,
para atingir ao longo da semana. Se você pegar de segunda a sexta, daria o quê? 30 minutos, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, já é um bom tempo para quem está começando, e também para quem está aí já mais adiantado, pode fazer 150, aumentando até, de fato, a pessoa ter condições de suportar. Cada um sabe dos seus limites aí fisiológicos, né? Mas evitar excesso, né? Porque o excesso é você ter aquele treino onde você tem fadiga excessiva, que compromete seu sono, que gera distúrbio alimentar. Aí, nesse nível, realmente, aí vai gerar prejuízo. Mas não deixar chegar nesse ponto, tá dentro do padrão aí que é saudável, a resposta vai ser positiva do ponto de vista de efeito emocional, né? Perfeito, professor. Mais alguma colocação, pessoal? Estou trazendo essa solicitação devido ao nosso tempo, então, para a gente ir para as considerações. Mariana, só para encerrar aqui, eu queria encerrar minha fala, no caso, né? Eu queria só lembrar para os alunos que nós, eu, Girleane e a Ana Clara, a gente está oferecendo plantão psicológico pela instituição. Então, todos aqueles alunos que necessitarem, né, de um espaço para falar sobre essas afetações, sobre essas emoções que têm sentido aí nesse processo, nesse período de transformação, né, a gente está lá dispostas, né, a ouvi-los. Então, quem quiser agendar, é só entrar pelo AVA, vai lá na página das clínicas integradas, e seleciona lá o horário mais adequado para você, né, que fique mais confortável, e agendar lá, em cada horário tem o nome de cada uma de nós. Então, vocês fiquem bem livres, tá, para escolherem. Perfeito. Eu acredito que é quase uma parte 2, né, Islane? Essa possibilidade de interação, né, da comunidade acadêmica poder ter acesso à psicoterapia, né? E, professor Felipe, caso os alunos, na verdade, muitos já elogiaram a sua fala, e a gente fica aí com a possibilidade de uma parte 2, seja em cunho mais psicológico, seja ele de cunho mais, né, da parte relativa ao movimento e à educação física, né? Pode fazer as suas considerações, professor, por gentileza. Tá, eu estou à disposição. No final, eu tive que realmente cortar algumas coisas que eu ia falar, né? Fui o mais rápido que eu pude, até atrapalhou um pouco assim a fala, mas no final das contas, acho que a mensagem foi passada, e estou à disposição para um segundo momento, para a gente contribuir. É sempre bom eventos como esse, parabenizar o UniRN, a extensão na sua pessoa, Mariana, e realmente é algo muito bacana que a instituição está promovendo, e os alunos são bastante felizardos, né, de estarem numa instituição como essa, que se preocupa em estar desenvolvendo ações como essa, que só vão gerar efeitos positivos aí no crescimento de todo mundo, né? Maravilha. E agradecer também a participação das colegas psicólogas, que essa interação também entre diferentes profissões é muito bacana, é muito relevante isso. Na verdade, é um momento ganha-ganha, né? A gente aprende de todas as formas. A gente agradece, acho que é um momento bastante rico, e é por isso que todo mundo, né? A gente está recebendo bastante elogio pelo chat, parte 2, questionário de satisfação, o pessoal sempre nos sugere outros momentos e tempos maiores, então a gente, a cada semana de webinar, a gente está tentando ajustar para ficar no melhor formato possível, né? Para todos. Eu agradeço mais uma vez a participação e o aceite de convite, né, de Islane, de Gi, de Ana Clara, professor Felipe, por estar compartilhando, mesmo nesse 1h15, né, um pouquinho rápido, mas foi realmente um momento bastante rico. Agradecer também ao professor Eric por todas as suas considerações, né, meio de campo, intermediando, a professora Sônia também, e todos os alunos presentes, e só dando um adendo, né, a gente disponibilizou um questionário de satisfação, quem puder nos dar um feedback, pedir parte 2, dar sugestões de outros temas, a gente está à disposição. Mais alguma consideração, professor? Tudo ok. Tudo ok? Gente, pois muito obrigada. A gente agora vai partir para o segundo webinar.